Muito bom dia, dia 19 de abril de 2020, de novo a gente aqui na live Corona Sem Neura, domingo. E, bom, a gente vai conversar com o Dr. Rodrigo Esper e a gente está aqui fazendo a nossa conexão novamente, entrando em contato, porque a gente vai discutir sobre um trabalho científico desenvolvido por ele e por um grupo de médicos da utilização precoce da hidroxicloroquina em pacientes com uma síndrome gripal bem sugestiva. Bom dia, André. Bem sugestiva do coronavírus, que resultou numa necessidade menor de internação. Né? Num ambiente como esse que a gente está agora, de pandemia e tudo mais, todo o desenho científico e toda a pesquisa, ela acaba tendo um papel interessante e merece ser discutida. Eu estou aqui já olhando aqui para verificar a solicitação do Dr. Rodrigo Esper, autor principal do trabalho, para entrar junto com a gente aqui nessa live e explicar o trabalho científico, explicar como que foi desenvolvido, quais foram os resultados, quais as dificuldades. Aqui, ó, o Rodrigo aqui falando. Rodrigo, vou colocar você aqui, transmitir. Isso aí, isso aí. Vamos só aguardar agora ele aceitar e a gente entra aqui em conjunto. Bom, como vocês sabem, eu sou médico neurocirurgião, trabalho no Hospital das Clínicas, no Hospital Infantil Sabará, da Beneficência Portuguesa, no consultório. E há mais de 8 anos também trabalho na comunicação médica, levando para toda a população conhecimento referente à medicina e tudo mais. E essa oportunidade que a gente está tendo aqui. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Desculpe, eu estava tentando entrar, eu tenho um pouco de dificuldade com algumas questões tecnológicas, mas deu certo. Bom dia a todos. Não, bom dia, olha, muito obrigado por disponibilizar seu tempo de conversar com a gente. E eu estava justamente falando isso, né? Há mais de 8 anos eu trabalho aí na comunicação da medicina para a população em geral. Então, sempre que a gente pode conversar sobre esse universo e sobre ciência, trabalhos científicos, isso é muito bacana, porque a gente pode levar para as pessoas tanto as nossas dificuldades do lado de cá, dos muros, né, das universidades, dos hospitais, assim como balancear a expectativa de todo mundo. Rodrigo, conta pra gente assim, o trabalho científico na verdade vazou, né? Não foi publicado ainda, não foi isso? Isso, Fernando, isso é muito importante. Primeiro, eu agradeço muito o prazer de estar aqui com vocês todos, aqui em especial com você, Fernando, para discutir alguns pontos referentes a esses resultados iniciais dessa pesquisa que ainda está em fase de publicação, né? Eu acredito que tem boa parte dos colegas, das pessoas que estão aqui nos assistindo, não são médicos, então acho importante explicar como que funciona essa questão científica, né? Quando a gente faz um trabalho científico, a gente normalmente envia esse trabalho para uma publicação e uma revista, e antes da publicação final, essa publicação é revisada por outros colegas médicos, né, que a gente chama da revisão por pares, né? A nossa publicação, ela já foi enviada para a revista internacional e a gente está nessa fase de discussão com pares. Só que o manuscrito final, em tempos de modernidade, né, eu já falei que eu não sou a pessoa mais perfeita tecnicamente aqui na área tecnológica. Ó, Rodrigo, eu estou Ela pedindo para você aumentar o seu áudio. Você consegue? consigo. Tá, melhorou o Vamos. áudio? Melhorou? Acho que sim, eu estou escutando mais alto. Está bom? Melhorou? Tá ótimo, tá ótimo. Perfeito. Então, antes, a publicação final de um estudo ela é feita após a revisão por pares e a gente está exatamente nessa fase. Só que por conta de questões da modernidade, o manuscrito, que nem é o manuscrito final, ele acabou vazando na internet. Enfim, mas por conta disso, a gente acabou caindo na mídia, enfim. Mas, por outro lado, a gente acha bom porque isso dá oportunidade de discutir já o tema, porque os resultados eles são muito interessantes do estudo, eles não são definitivos, mas são interessantes. E também é uma oportunidade de melhorar o manuscrito final para a publicação definitiva. Então, por isso que a gente acha importante discutir, mas é importante falar que ainda não foi publicado o artigo na sua versão final. Rodrigo, como é que funcionou a pesquisa? Qual que foi o racional teórico dela? Eu achei interessante o aspecto do envolvimento da telemedicina. Muitos colegas médicos chegaram até a me ligar e falar comigo quando ficaram sabendo que a gente ia conversar. E existe uma preocupação, e depois eu vou te fazer algumas perguntas. Mas olha,
na verdade, assim, longe de mim querer representar uma banca de doutorado ou mestrado, não é essa a ideia, mas eu acho que é justamente um momento em que nós, médicos, precisamos nos conversar, precisamos juntar forças e unir, porque é aquilo, né? O mundo está passando por uma situação muito diferente, né? Então, assim, eu vi que teve o lance da telemedicina Sim. e da utilização da hidroxicloroquina, que é menos tóxica do que a cloroquina, Sim. junto com a azitromicina, no tratamento super precoce e acabou impactando numa redução da necessidade de internação, né? Então explica Sim. pra gente mais ou menos como é que foi essa ideia. Fernando, eu acho importante, é uma história ao mesmo tempo difícil, mas eu vejo que também bonita como que surgiu esse artigo, né? Bom, eu sou médico, minha formação é cardiologista, meu doutorado é na área de cardiologia, mas nessa situação extrema que todos nós estamos vivendo de Covid, todos nós somos médicos, não temos mais especialidade. E eu além de pesquisador, eu também sou médico assistencial, eu cuido de pacientes com Covid. E eu trabalho em um lugar onde a gente cuida de 500.000 de pessoas acima de 50 anos, ou seja, uma população idosa e, portanto, de maior risco caso contraia o Covid. E essa história começa por volta de 9 de março, porque os primeiros pacientes de Covid, um dos primeiros de São Paulo, eu tive a oportunidade de atendê-los, né? Pessoalmente, eu cuidei deles. E nas primeiras 2, 3 semanas, Fernando, tanto como médico assistencial, era uma situação extremamente difícil, porque, em especial para os pacientes que internaram, a gente não tinha essa dimensão da potencial gravidade dos casos, do quadro desses pacientes. Porque os pacientes mais velhos, mais idosos, metade deles, quando internavam, eles precisavam ir para ventilação mecânica, que isso você tem que pôr um tubo na garganta e respirar por aparelhos, né? E as internações duravam dias. Assim, a gente tinha 14 dias de pacientes internados, ninguém tinha recebido alta, e metade dos pacientes evoluíam muito, muito grave. Então, a gente estava basicamente no escuro. Você não tinha nenhum tipo de medicação, as famílias muito estigmatizadas, os pacientes isolados no hospital, as famílias não querendo visitar. Muitas famílias, você via pai, esposa, esposo, filho internado. Então, era uma situação, assim, acho que desesperadora, tanto para os familiares, para os pacientes e para nós médicos que estávamos de mão amarrada, né? Até que surgiu uma pesquisa não definitiva também, que mostrou, tinha algumas pesquisas in vitro. Quando a gente fala in vitro, são pesquisas não feitas em humano, mas em laboratório, né? E surgiu uma pesquisa de um médico francês com poucos pacientes, 22 pacientes, que sugeria que com o uso da hidroxicloroquina e azitromicina, ela poderia, a gente ainda não tem resposta definitiva para isso, poderia influenciar na replicação viral do vírus, ou seja, você diminuiria a taxa de vírus encontrado nas vias aéreas da pessoa após 6 dias de tratamento. Eu, como médico assistencial e pesquisador naquela situação, a hidroxicloroquina em outras viroses ela já tinha vindo, e naquele momento eu estava bem cético em relação até pensei, poxa, mais uma vez lá vem o pessoal com a hidroxicloroquina, né? Mas numa situação extrema, como a gente estava vivenciando, e uma droga segura, a hidroxicloroquina é uma droga que tem mais de 70 anos de história, a hidroxicloroquina há mais de 50 anos, a cloroquina há mais de 50 anos, é uma das drogas mais seguras do mundo, porque a malária, ela comete, é uma doença que acomete boa parte da população mundial, e essa droga é utilizada principalmente para malária e doenças reumatológicas, né? Eu conversei com alguns pacientes e propus para ele o uso consentivo. O que é o uso consentivo? Isso é muito importante a gente falar. Você chega para o paciente e explica, olha, de maneira muito correta e honesta, olha, existem algumas poucas evidências que essa medicação, que ela é segura e utilizada para outras doenças, ela pode ser que tenha um benefício no seu caso, mas a gente ainda não sabe porque é tudo muito novo. Se você consentir o uso, e isso vem através de uma assinatura de um termo de consentimento, eu estou disposto, se você aceitar, a gente propõe esse medicamento para você. Fernando, isso foi muito interessante, porque a gente realizou um medicamento uma pessoa muito especial, que era uma senhora mais idosa, mas que já estava numa fase mais avançada.
da doença, e também tinha um médico, um colega médico que foi um soldado, né, no combate ao Covid. No Covid ele acabou se contaminando, e ele era jovem, ele estava já numa fase inicial da doença, mas ele tinha acabado de internar, fazia uns dias, e ele estava evoluindo mal. A gente acreditava que ele ia evoluir para ventilação mecânica, né? Eu conversei com esses dois pacientes inicialmente, e a gente fez o medicamento. O que me chamou muito atenção, é que nessa paciente que estava num estado mais avançado da doença, ou seja, ela já no mesmo dia, no dia seguinte, a gente teve que pôr o tubo, ela passou a respirar por aparelhos, o efeito da droga não pareceu ser tão bom, vamos dizer assim, tá? Mas o que foi surpreendente é que neste colega médico, que ele estava piorando a cada dia, o que chamou muito assim, atenção é que 2 dias depois esse colega estava de alta. Então, aquilo, tanto como médico observador e pesquisador, me chamou muito a atenção. A partir deste momento, a gente passou a prescrever o uso consentido para todos os pacientes que estavam hospitalizados e que aceitavam o uso da medicação. E o que a gente passou a perceber? Tem até um depoimento muito lindo, que eu até me emocionei quando eu vi de uma médica residente, que ela falou assim: doutor, eu não sei o que está acontecendo, mas o que a gente percebe aqui é que até uma semana atrás, os pacientes internavam, eles pioravam, e a gente não tinha perspectiva de alta, enfim. Depois que a gente passou a fazer uso desses medicamentos, em especial os pacientes menos graves, eles passaram a ter uma perspectiva de alta hospitalar, né? E naquele momento, eu como Quando você diz menos graves, aqueles pacientes que não entraram numa falência respiratória e precisaram aí da intubação orotraqueal e de Exatamente. ventiladores. Os pacientes que estavam intubados, eles já eram muito graves. E os pacientes que estavam com risco de intubação, eles passaram, a boa parte deles, melhorar. Isso foi nítido. E a única coisa que a gente tinha feito de diferente até aquele momento era a prescrição do uso consentivo da hidroxicloroquina associada a um antibiótico, que é a azitromicina, que também parece ter influência na replicação viral. E numa situação extrema que a gente está vivendo, assim, isso é muito importante falar. Eu me formei em 2004, né? Eu sou pesquisador desde a época que eu me formei, mas eu também, 50% do meu tempo eu cuido de pacientes, então eu não sou só pesquisador, eu sou médico assistencial, e conversei com colegas de mais de 50 anos de profissão. A gente nunca passou por uma situação tão dramática como essa pandemia, né? Então, e a nossa capacidade médica de observação, ela deve sim ser levada em consideração, e neste momento, em especial nesse momento de pandemia, a gente tem que estar muito atento aos sinais de alguma coisa que possa trazer luz ao tema. E foi o que aconteceu. Nesse mesmo tempo, como eu sou cientista, eu tive a oportunidade de analisar o dado de todos os pacientes que tinham sido internados. Hoje, por exemplo, a gente já teve mais de 700 pacientes que passaram por um processo de internação hospitalar. Atualmente nós temos por volta de 300 pacientes internados, e eu, assim, madrugadas, eu saí de casa, né? Eu estou há 30 dias fora de casa, então estou 24 horas analisando dados. Porque você não está voltando para casa, Rodrigo? Não, eu tomei a decisão, eu tenho uma esposa que é médica, um filho pequeno, e bem no começo da pandemia, quando eu atendi o primeiro caso, foi esses primeiros pacientes, inclusive essa, que foi a primeira paciente, foi uma sensação muito estranha, sabe, Fernanda? Porque você atender um paciente, você voltar para casa, você fala, putz, o que eu faço agora, né? Vou colocar em risco a minha família, como é que funciona isso, né? E aí eu tomei uma decisão, que foi uma decisão difícil, de sair de casa. Então já faz mais de 30 dias que eu estou fora de casa e estou 24 horas envolvido no atendimento e também na tomada de decisão e pesquisas relacionadas ao Covid, né? É uma decisão difícil, mas que é necessária. A gente precisa fazer isso nesse momento, faz parte. Então, o que aconteceu? Quando eu tive a oportunidade de analisar todas essas internações, naquela altura eram mais ou menos uns 200 pacientes que já tinham passado por um processo de internação. Eu tive a nítida percepção de que os pacientes que internavam, isso a gente vai ser fruto até de uma outra publicação nossa, eles respeitavam em mais de 95% uma mesma história natural. História natural é o tempo de desenvolvimento da doença e gravidade. O que a gente percebeu, Fernando?
que até o 5º dia da doença, esses pacientes, eles tinham uma forma branda. Eles tinham, o sintoma mais comum era uma tosse seca, uma febre, que é mais ou menos em 50% dos casos. Um sintoma muito típico era a perda de olfato, né? O paciente passava de uma hora para outra, não sentia mais nada. Em medicina a gente chama isso de anosmia. E a Mas não gente, todos febre, você falou aí 50% com febre. Então na nossa tem uma turma estatística, aí que não tinha nem aumento da temperatura corporal. na nossa estatística, 50% só tem febre, tá? O sintoma mais comum é tosse seca persistente, ok? Tá? Isso aí dá para dizer que 100% tem? Tosse seca e persistente? Não, o nosso dado está em 77%. Quase 80% dos pacientes eles têm tosse seca. Uhum. E aí o que aconteceu? A gente faz, nos primeiros pacientes a gente fazia um exame que é o exame de tomografia do pulmão. E a gente começava a perceber que, a despeito desses pacientes estarem bem clinicamente até o 5º dia, eles já tinham lesão pulmonar. Tá? E a gente começou a perceber que os pacientes que internavam, eles internavam ao redor do 7º dia de sintoma, quando o pulmão estava com mais de 50% acometido. E os exames de sangue dos pacientes internados, eles acusavam uma inflamação absurda, poucas vezes vista. Poucas doenças causam inflamação tão grande quanto essa doença. Então, naquele momento, a gente criou uma teoria, que eu acho que faz todo sentido, que a fase inicial, o principal, até o 5º dia, a gente acredita que o principal fator de doença é a replicação viral, certo? Depois, quando o paciente interna, o principal fator é a inflamação. E uma coisa que eu não comentei aqui, que foi até o começo da sua pergunta, quando a gente começou a assistência do Covid, a gente criou um serviço de telemedicina muito robusto, tá? Porque a telemedicina, ela consegue promover 2 coisas. A primeira coisa, ela mantém o isolamento social, tá? Então, a telemedicina, ela proporciona que o paciente da casa dele tenha acesso à saúde. E a segunda coisa, a acessibilidade fácil ao sistema de saúde. Tá? Então, hoje a gente já fez mais de 70 mil consultas em menos de um mês de telemedicina. E aí, além Ô, disso... Rodrigo, e pelo telefone ou precisa de Não, alguma coisa assim digital diferente? Como é que é? não, é um aplicativo, que é uma plataforma dedicada que a gente comprou, enfim, para os beneficiários da Prevent Senior. Ele clica e entra em contato com o médico, com uma equipe de E saúde. acontece tipo assim como a gente está fazendo aqui agora. Perfeito, Você vê a exatamente. pessoa, você conversa com a pessoa. É lógico que o Exatamente. exame físico completo não dá para fazer, mas você consegue pegar muita informação importante, né? Então, Fernando, é que é tanta coisa, isso é muito. Então vamos parar, vamos falar um pouquinho dessa questão. A telemedicina, a primeira coisa que a gente fez, a gente garantiu isolamento social. Há um mês e meio, a gente suspendeu todos os procedimentos cirúrgicos e eletivos, porque nossos pacientes eles são mais velhos, a faixa etária média deles são 63 anos, certo? A telemedicina foi muito interessante porque a gente precisava garantir o acesso dessas pessoas à saúde, se elas precisassem. A gente criou uma plataforma de telemedicina em 72 horas. Eu fiquei 3 dias praticamente sem dormir, conversando com o pessoal da TI para criar essa plataforma. E enquanto isso, eu fazia alguns testes para tentar desenvolver uma técnica de examinar o paciente por telemedicina, certo? E aí tem um colega nosso que chama Rafael Souza, cardiologista, e eu e ele ficamos algumas horas pensando, e o principal fator para paciente com Covid, de complicação, é a piora respiratória, ok? E isso é muito importante. E a gente descobriu que com uma técnica muito simples de videoconferência, a gente consegue contar a frequência respiratória do paciente. Então, você é médico, você sabe bem disso, o padrão respiratório. Então, como que a gente fez? A gente fez vários testes. Eu percebi que se o paciente ele estica a mão a distância de um selfie, igual eu estou fazendo agora, e se a gente consegue ver a região aqui do pescoço, nós na telemedicina, a gente pede para o paciente ficar quieto e a gente observa o padrão respiratório dele por 30 segundos. Por 30 segundos. E a gente fez vários testes e a gente conseguiu documentar que se a gente ficar observando o paciente por 30 segundos sem ele falar nada, a gente consegue contar a frequência respiratória dele com uma acurácia muito alta, certo? E o que significa isso? A frequência respiratória ela só aumenta
quando a oxigenação do paciente cai, na maioria das vezes, ou numa situação de ansiedade, enfim. Mas, então, isso ajudou de forma significativa a gente perceber se o paciente estava cansado ou não. Então, a telemedicina, ela não é perfeita na questão da análise clínica, mas para avaliação do padrão respiratório do paciente, ela é muito interessante. E aí, quando os pacientes eles estavam com uma frequência respiratória maior do que 22, isso sugeria que a oxigenação dele, do sangue, estava menor do que 93. A gente fez vários testes, inclusive com pacientes, para tentar curar essa metodologia. E aí, isso já é um sinal de alerta para a gente encaminhar o paciente o mais rápido possível. E aí que a gente teve a grande oportunidade. Com o serviço de telemedicina, os pacientes passavam a ligar para a gente desde o segundo, terceiro dia de sintoma, coisa que eles não iriam no pronto-socorro, porque lembra que eu falei que eles estavam em bom estado geral? E aí a gente começou a perceber que a gente encaminhava os pacientes para o pronto atendimento no 7º dia de sintoma, tá? E aí eles chegavam no hospital já numa situação onde a oxigenação estava começando a cair. E a telemedicina ela foi muito acurada para esse tipo de análise. Por exemplo, eu conversando com você agora e analisando, eu percebo que seu perfil respiratório você está bem, você me parece não estar cansado. E além disso, a gente conversa com o paciente sobre, olha, seu João, você está cansado? Ah, sim, para que atividade? Olha, doutor, eu só canso quando eu vou jogar bola. A dona Maria, que talvez esteja melhor, olha, doutor, eu não era assim, mas para tomar banho, para falar eu canso. E você percebe o padrão respiratório dela. Então a telemedicina ela ajuda sim. Ela é uma ferramenta fundamental de acessibilidade à saúde e de manter o isolamento social dos pacientes do Covid. Eu não consigo enxergar uma estratégia governamental que não inclua a telemedicina como ferramenta auxiliar para isso. Então, voltando lá na história, né, a gente começou a perceber depois do uso da cloroquina, que os pacientes hospitalizados menos graves, eles pareciam ter uma resposta melhor. E aí a gente fez uma reunião aqui, que não foi uma reunião fácil, né? No sentido de que, naquela época, inclusive o Ministério da Saúde e a Anvisa, eles recomendavam que desse apenas para os pacientes graves, mas estava nítido para a gente que os graves, a doença era inflamatória, não era de replicação viral, e que a hidroxicloroquina ela influenciava, provavelmente, ela influencia na replicação viral, por que não dar na fase inicial, visto que a gente começa a pegar esses pacientes na telemedicina? E, além disso, a gente tem o prontuário eletrônico desses 490 mil pacientes na nossa mão. Então, eu tenho eletro, eu tenho todo o histórico deles. Quer dizer, você já sabe previamente se o eletroencefalograma do paciente estaria ok, o né? eletrocardiograma. O eletrocardiograma estaria ok para você começar, talvez, fazer o uso da hidroxicloroquina. Sem dúvida. A gente sabe os fatores de risco dele, né? Então, e além disso, a gente conversava com eles. Então, a gente tomou a decisão. Essas conversas eram diárias, Rodrigo? Então, exatamente. Após a gente identificar o sintoma do paciente por videoconferência, certo? Ou mesmo se ele vai no pronto-socorro e não tem necessidade de internação, ele entra no nosso programa de segmento por telemedicina, todos. A gente percebeu que a gente, por conta dessa história de a partir do 7º dia ser mais grave, até o 5º dia, a gente liga diariamente para o paciente e faz uma consulta por videoconferência com o médico. Do 6º ao 14º dia, que são os dias mais críticos da doença, a gente liga 2 vezes por dia. E também o paciente, se ele tiver qualquer problema, a um clique, ele entra e fala com o profissional médico 24 horas por dia, a hora que ele quiser. Então, a questão da acessibilidade à saúde, né? E o que aconteceu? A gente criou um termo de consentimento, livre e esclarecido, tá? E após uma conversa muito franca com o paciente, a gente explicava para ele, olha, você é um paciente de maior risco, você tem mais de 60 anos, você tem pressão alta, diabetes, colesterol, ou já teve um infarto. A gente sabe que se essa doença sua for um COVID, isso pode acarretar um maior risco ao senhor. Existe esta medicação, que é uma medicação segura, mas que a gente ainda não sabe se ela é realmente eficaz, mas alguns estudos sugerem que possa ser. Se o senhor aceitar e assinar esse termo de consentimento, a gente mandava online o termo de consentimento, tá? Para o paciente. Após o aceite, a gente enviava a medicação para a residência dele.
e ele passava a manter o segmento. Se ele também não aceitasse, perfeitamente. A gente compreende absolutamente, respeito. Acho que essa decisão, ela tem que, em especial nesse momento de crise, ser compartilhada com o paciente. Ninguém melhor do que o próprio paciente ou familiar possa ser a pessoa que decida o que ele quer que faça com ela, né? Então a gente mandava o termo de consentimento e mandava o medicamento para o paciente na casa dele, ou se, por exemplo, ele estava num pronto atendimento, ele não tinha indicação de ser internação, se ele aceitasse, assinasse o termo, aí a gente dava o medicamento para ele, ele levava para casa e ele seguia o monitoramento com a telemedicina. Rodrigo, mas pelo que eu entendi até então, na verdade, assim, e eu entendo a ideia nesse momento de pandemia, né? Sim, sem dúvida. A gente acabou vendo aqui, então, a utilização precoce, Sim. né? Você vai falar os números, mas numa situação, então, assim, em que a gente estaria fazendo o diagnóstico presumido. Porque assim os pacientes receberam a hidroxicloroquina mais a azitromicina, do grupo que topou aceitar, na verdade não tiveram diagnóstico de Covid-19. Eles poderiam ter, por exemplo, um resfriado, alguma coisa assim. Isso é muito importante conversar sobre isso, Fernando. Numa situação de pandemia, que tem várias definições, né? Mas uma das definições é numa cidade onde você tem mais de 100 casos confirmados da doença, se pressupõe que a transmissão dessa doença já está na comunidade. Quando isso acontece, ela ultrapassa os resultados dos anos anteriores daquela doença, isso chama epidemia, né? No caso do Covid, como é uma doença que surgiu em dezembro, então qualquer caso já é uma epidemia, mas uma pandemia é quando ela é mundial. A gente vive numa cidade de São Paulo e quando você tem a situação epidêmica, muito provavelmente, a maioria dos quadros respiratórios numa situação de epidemia, elas são secundárias provavelmente a esse vírus. De fato que existem outros vírus, por exemplo, influenza, adenovírus, que eles também podem causar sintomas muito semelhantes, né, ao Covid. Mas é o diagnóstico empírico numa situação extrema de pandemia. Isto, de maneira nenhuma, se aplica numa situação de normalidade que, infelizmente, nós não estamos vivendo. Então, numa situação de pandemia, onde milhares de pessoas estão morrendo no Brasil e no mundo com uma doença grave, faz sentido o tratamento empírico. Eu queria falar um pouco sobre o conceito do tratamento empírico, né? Que nós médicos, você, a gente utiliza o tratamento empírico, isso é rotina quase que diária na nossa tomada de decisão. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que é um tratamento empírico. O tratamento empírico é quando você inicia um tratamento ainda sem ter o diagnóstico certo daquela doença ou daquele agente que causa a doença. Por exemplo, numa pneumonia, a maioria dos pacientes que tem pneumonia, que tem febre, que tem tosse, que tem falta de ar e faz um raio-x de tórax, que tem aquele sinal de pneumonia no pulmão, os médicos, normalmente eles iniciam um antibiótico para matar aquela bactéria empírico, sem ter ainda o resultado de qual que é aquele agente bacteriano que está causando. E normalmente nos tratamentos que a gente faz em casa, a gente nem solicita a pesquisa desse agente. A gente solicita a cultura para pacientes internados. Então, isso é um exemplo de tratamento empírico. Agora, um pouco puxando para a minha área, que é a área de cardiologia, paciente com dor no peito. Todo paciente que chega num pronto-socorro com dor no peito, a gente suspeita, ou tem que se pensar que ele possa estar tendo um infarto do coração, certo? A primeira conduta recomendada em qualquer diretriz nacional, europeia, americana, é que se dê aspirina de 100 a 325 miligramas para o paciente mastigar antes de se ter o diagnóstico do infarto. Porque a gente sabe que se de fato for um infarto, essa conduta ela diminui a chance de mortalidade do paciente secundária ao infarto. Então, o tratamento empírico para situações que potencialmente podem levar a risco do paciente, a gente faz isso no dia a dia. E foi o que aconteceu. O exame diagnóstico, eu acho que isso é importante falar, tá, Fernando? O exame diagnóstico considerado para o COVID, até agora, ele é feito com uma coisa chamada suave. O que é o suave? Você pega um cotonete, tá? Você põe nas duas narinas e na cavidade oral do caso suspeito e manda isso para um estudo para ver se ele tem fragmento de DNA viral, que a gente fala que é o PCR. O suave,
a sensibilidade desse exame ele varia nos estudos de 30% a 70%. Tá? O que isso significa? Existe uma chance muito grande de que apenas com uma coleta você tenha muitos resultados falsos negativos. E a gente percebia isso nos pacientes. Fernando, a gente pegou situações, não uma vez, várias famílias inteiras internadas no hospital, onde o pai, por exemplo, ele era Covid positivo, e a mãe era negativa, só que os dois com o mesmo estado geral e a tomografia igual. A tomografia. Estou te ouvindo Está bem. me ouvindo? Sim, sim. Perfeito. A tomografia, ela mostra uma imagem muito típica, sugestiva da pneumonia causada pelo Covid, pelo coronavírus, né? Inclusive, isso vai ser fruto de uma outra publicação dos colegas do nosso grupo de radiologia, que a gente acredita que talvez o diagnóstico desta doença ela vai ser epidemiológico, ou seja, você vive numa cidade com epidemia, clínico, você tem sintomas respiratórios, e terceiro, tomográfico. Porque inclusive nesse momento da doença, a gente só estava fazendo SWAB para pacientes internados. Só que o SWAB, ele não é uma metodologia, como eu falei, perfeita. Ele dá muito falso negativo. Ele só é bom se você testa todo dia o paciente. Só que não existe kits de teste suficiente para isso. E naquele momento, a gente discute isso um pouco no artigo, o tempo médio de resultado desse exame estava de 5 a 7 dias. E se ele viesse negativo, não queria dizer que você não tinha doença. Então, eu acho, isso é uma opinião pessoal, que eu falo com muita responsabilidade aqui para todos vocês, que o SWAB de PCR, ele, num primeiro momento, ele está causando uma subnotificação de doenças. Porque ele causa uma pseudo-tranquilização de quando é negativo, e isso não é verdade, tá? Ele dá muito falso negativo, e ele presta um desserviço no sentido de documentação da doença, porque a tomada de decisão dos políticos, dos presidentes, de todos os países do mundo, ela é baseada em números. Só que a gente acredita que o SWAB apenas, ele não é um exame perfeito, está causando muita subnotificação. Então, voltando por isso, Fernando, a gente, numa situação ambulatorial, que a recomendação naquele momento era que apenas fizesse SWAB, por confirmação do diagnóstico dos pacientes mais graves e internados, a gente optou por um tratamento empírico e não era obrigatória a realização do SWAB para os pacientes. O que a gente estava tentando desenvolver, Fernando, numa situação extrema, eu sou cientista, a gente tem muitas críticas, e eu, inclusive, reconheço isso em relação a esse estudo, em relação à metodologia. Não, eu quero até dar voz para alguns colegas que estão escrevendo aqui, porque justamente a proposta, como comunicador de saúde, né, Rodrigo, é deixar todo mundo poder conversar e, enfim, e com isso a gente somar. Eu fico muito feliz de que estamos falando aqui de cérebros de médicos brasileiros discutindo um assunto muito importante para justamente cuidar da nossa população. O doutor André escreve o seguinte: a metodologia aplicada não é possível aferir os resultados do estudo. Isso foi um erro basal que não dá credibilidade ao trabalho. Isso é a posição dele. Oi, André, muito obrigado pela sua opinião. O que eu acho importante a gente falar um pouco sobre a questão metodológica, né? Para a população que está assistindo, esse estudo, de fato, isso é muito importante falar. Além disso, ele não foi publicado, os resultados eles vão vir ainda numa revista, tá? A gente está se antecedendo aqui os resultados iniciais. Ele, de fato, eu concordo, André, ele não traz resultados definitivos a respeito dessa doença. Como que seria o estudo metodologicamente perfeito para trazer resultados sobre essa doença? Você teria que dar remédio para um grupo de pacientes e placebo para um outro grupo de pacientes. Placebo são comprimidos de farinha e acompanhar para ver se teve diferença ou não. Tá? Daqui a pouco a gente pode entrar numa discussão a respeito do que é ético, do que é justo a respeito disso. Mas é essa a forma que a ciência entende até hoje que a resposta vai ser feita definitiva. Inclusive, a gente está participando de alguns outros estudos, não com placebo, duplos cegos, enfim, para trazer respostas mais robustas. Em relação aos resultados do estudo, respondendo ao colega André, do qual eu respeito muito a opinião,
eles não trazem respostas definitivas em relação ao uso da hidroxicloroquina. Eu acho, Rodrigo, só para a gente colocar para o pessoal, o resultado foi o seguinte: teve um grupo que recebeu o tratamento, né, e um grupo que preferiu Optou não por tomar o não remédio, tomar. não Exato. tomar, né? E que aí foi chamado de grupo controle, mas na verdade foi o grupo que Não, não optou tomar, né? não é controle, ele não optou por tomar. A gente, Não optou por tomar. inclusive, a gente vai mudar isso na publicação, porque não é um Não, controle. se Exato. se você me permite até uma sugestão aqui. Perfeito. Eu acho genial o que você falou antes, Uhum. que eu li o trabalho e não vi isso. Por Uhum. exemplo, quando você fala do critério que vocês desenvolveram para avaliar a frequência respiratória do Isso. paciente através de uma selfie. Pô, A gente colocou isso é na uma coisa muito metodologia. bacana, sim, né? Muito É, interessante, sim. Mas falando do resultado, o grupo que não recebeu o tratamento, que foram 224 pacientes, 12 necessitaram ser internados, isso. né, configurando aí um total de 5,4%. Exato. E dos 412 que toparam tomar hidroxicloroquina, numa dose do primeiro dia de 800 miligramas e depois 6 dias de 400 miligramas por dia, e nos primeiros 5 dias 500 miligramas de azitromicina, 8 que o configurou 1,9% necessitaram de internação, dando aí uma diferença quando você faz a análise dos Uhum. dados. Tem até um colega, e eu preciso também falar para você, chamado Davi Sola, que fez residência com a gente em neurocirurgia, e ele tem uma formação anterior de matemática, de epidemiologia, e ele fez alguns comentários, depois eu posso até encaminhar para você, ele falou, pô, mas aqui eles colocaram um P menor do que 0,01, e na verdade o P é de 0,034, e tem outras informações também. Eu acho que a gente precisa se juntar mesmo, viu, Rodrigo? Porque Isso, ótimo. isso é muito bacana. Mas vamos lá, só para deixar aí claro para o pessoal o resultado e a magnitude que foi de quase 3 2,8. vezes, 2,8 vezes menor de internação. Né? Então, só para deixar bem claro, esse estudo ele não é definitivo sobre o tema, mas ele sugere, eu falo que a velocidade da ciência perfeita que não existe, a velocidade da ciência perfeita que não existe, ela é diferente da velocidade da pandemia que a gente está vivenciando. Então, eu como médico e pesquisador, com muita responsabilidade, a gente está tentando trazer algumas tentativas de solução, não definitivas, mas que trazem luz e discussão ao tema. Eu acho que esse estudo, até respondendo ao André, ele não é um estudo definitivo, mas ele é um estudo gerador de hipótese. Qual que é a hipótese que ele levanta? Que talvez, a hidroxicloroquina e a azitromicina, ela de fato, ela possa se influenciar na replicação viral, possa, e talvez seja mais interessante, caso se mostre efetiva, dar nas fases iniciais, tá? Eu já vou abrir alguma coisa de antemão aqui para vocês, porque isso se tornou público aí nas últimas 24 horas. A gente está terminando a análise dos pacientes que foram hospitalizados. E teve uma diferença brutal favorecendo os pacientes que começaram o tratamento ambulatorial. Eu falo isso com muita tristeza, porque a gente está começando a enxergar, apesar de, mais uma vez, não ser uma resposta definitiva, que muito provavelmente a gente tiver em estudos prospectivos randomizados que vão trazer a solução, a resposta final. A gente não quer ter a vaidade nem a ousadia científica, com muita humildade, de falar que nós descobrimos isso. Não descobrimos. A gente apenas trouxe uma luz ao tema, mas numa situação de uma pesquisa pragmática, que é o que a gente está conseguindo fazer de maneira rápida nesse momento. Mas eu acho agora que vale a pena a gente entrar numa situação, numa discussão um pouco profunda, mas necessária, né? Se você me perguntasse, se a gente conversasse há 2 meses atrás, por exemplo, a minha tese de doutorado foi com estudo duplo cego, randomizado. O randomizado para o público leigo, a gente seleciona um grupo de pacientes e a gente sorteia, normalmente por programas de computador, qual o tratamento que a gente vai dar para esse paciente. Mas eu quero que você se coloque na minha situação agora como médico assistencial e pesquisador, tá? A gente está numa situação extrema de pandemia, isso está escrito no artigo, inclusive, e no qual a gente, lembra, no começo da história, a gente não tinha perspectiva nenhuma. E você, através da capacidade observacional, que foi a primeira metodologia científica que existiu lá da época de Hipócrates, enfim, a observação ela é muito importante. Ela não traz resultados definitivos, mas a observação é importante. Você percebe
existe uma droga com bom perfil de segurança, que ela é utilizada há mais de 70 anos no mundo, e que talvez você percebe, ficou nítido, que uma parte dos pacientes eles estavam melhorando. Eu juro para vocês, eu sentei durante uma madrugada aqui e tentei escrever o estudo metodologicamente perfeito, que é o estudo randomizado, duplo cego, que dá placebo. Eu não consegui. Eu não consegui. Por quê? Porque eu estava assistindo pacientes e eu imagino que é direito, neste momento, por favor, falando isso com muita responsabilidade. Eu sou cientista, eu respeito muito estudos duplos cegos, randomizados, com placebo, mas neste momento eu achei mais justo, ético e correto da minha parte dividir a decisão com o paciente. Porque, mais uma vez, eu acho que, inclusive, isso vai trazer uma discussão muito grande, até de pesquisa no futuro. São as pequenas boas coisas que o Covid vai trazer para a gente. Né? O que é ético? O que é ético neste momento? É você chegar para o paciente e falar que pode ser que melhore e colocar a decisão para um computador randomizar ou compartilhar com ele a decisão e ele decide. Né? Eu não tenho ainda essa resposta, mas naquele momento, a minha verdade, e com muita responsabilidade eu falo isso, e isso é a limitação do nosso estudo, a grande limitação do nosso estudo é que a tomada de decisão de quem toma ou não toma não era necessariamente médica, era sim do paciente que tem autonomia em relação ao corpo dele e as pessoas, a ele e a pessoa que ele ama, se no caso alguém tivesse que decidir pelo paciente. Então, uma discussão muito profunda e difícil, porém necessária neste momento e que a gente tem que aprender. Se você me perguntasse há 2 meses atrás ou 1 mês atrás, eu ia falar, não, olha, tem que fazer um estudo duplo cego, randomizado, porque vai trazer respostas definitivas. Hoje eu questiono um pouco, porque eu acho que uma coisa é nós sermos pesquisadores, não desmerecendo, e a gente não ter contato com o paciente. Eu acho que uma grande qualidade que me ajuda muito nas minhas hipóteses das minhas pesquisas é que eu nunca abandonei a prática médica. Mais de metade do meu tempo eu passo clinicando com os pacientes. Então, isso me traz alguns prós e alguns contras. Né? Então, por exemplo, o contra é que eu não consegui fazer uma pesquisa metodologicamente perfeita e reconheço totalmente a limitação. Qual que é a limitação? Eu não vou conseguir, com essa pesquisa, trazer uma resposta definitiva para o problema, mas eu vou conseguir gerar a dúvida e a hipótese. E talvez agora, o que a gente espera? Que os estudos randomizados, duplos cegos, etc., sejam feitos com populações numa fase mais precoce, só que esses estudos levam tempo. Um estudo desse, para ser realizado, no mínimo 1, 2, 3 meses. Para publicar numa revista, talvez 3 meses. Só que como? Vejam bem, numa situação de pandemia, mais uma vez, numa situação extrema que a gente está vivenciando, 3 meses, 2 meses para trazer uma resposta, eles são necessários, a gente precisa fazer isso. Mas daqui 3 meses, talvez, se for benéfica, talvez milhares de pessoas possam ter morrido. Então, por isso, essa decisão difícil e complicada de compartilhar, mas eu acho que é a mais justa nesse momento, pelo menos em relação a mim e aos outros, todos os autores do estudo, de compartilhar a decisão com o paciente. Então, Rodrigo, acho uma coisa importante também de deixar claro aqui para todo mundo que está escutando a gente, é que assim, o uso da hidroxicloroquina, muitas pessoas estão perguntando, né? Mas então por que o governo libera? Por que não pode usar? Na verdade, pode, desde que tenha um médico que faça o diagnóstico e que faça a prescrição e que, enfim, de alguma forma, faça o segmento da pessoa e que tenha um racional teórico para isso. Né? Isso é a primeira coisa, porque também não adianta a gente ficar esperando algumas liberações, sendo que, na verdade, a liberação maior já existe. Né? E ninguém está falando aqui para tomar remédio nenhum, se automedicar, de forma nenhuma, porque existem riscos. Né? E de qualquer forma, se você tem um médico junto com você tratando, isso faz todo sentido. Aqui você falou um negócio interessante. Muitas vezes a gente vê em filmes, em novelas, o indivíduo vai ter que fazer, por exemplo, uma cirurgia neurológica ou sofrer um acidente. Qual que é a porcentagem de vida? Aí vai lá o médico que aparece e fala tantos por cento. Eu sempre me perguntei assim, de onde que ele tirou essa porcentagem tão perfeita
para falar para as pessoas e consegue falar, porque eu realmente não conheço. Então, de fato, a ciência acaba tendo aí provocações, né? Principalmente em relação a esses números. Mas diga lá, você ia falar alguma coisa importante. Eu acho muito importante a gente entrar nessa questão. A minha maior preocupação com esse estudo, Fernando, era causar uma histeria coletiva de busca à hidroxicloroquina e azitromicina. Amigos, isso precisa ser feito de uma maneira muito responsável. Como o Dr. Fernando falou, qualquer atitude ela deve ser prescrita por um médico, tá? Se o médico entender que existe um benefício no seu caso, ele prescreve. Então, a automedicação ela está absolutamente proscrita, ela não deve ser feita. E, na realidade, o meu maior medo como brasileiro e humanista, enfim, médico, é que cause uma histeria coletiva atrás da hidroxicloroquina e azitromicina. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é que, através de ferramentas de acessibilidade fácil à saúde, como, por exemplo, a telemedicina, como, por exemplo, enfim, um médico de confiança da sua família, que você possa consultá-lo, entender que existe um benefício, e sim, pode ser justificado a prescrição, mas é muito importante falar, até a data de hoje, a gente ainda não tem certeza que existe o benefício da hidroxicloroquina e azitromicina, e isso precisa ser dividido com o paciente. Essas drogas, elas são, felizmente, drogas seguras. Eu brinco que eu tenho um pensamento que a gente deu um pouco de sorte, sabe? A droga que talvez possa ter um benefício, ela é uma droga que a gente já utiliza há mais de 70 anos, que ela tem um bom perfil de segurança, e que se isso se comprovar, ela pode ser escalonada, porque ela é acessível economicamente, né? Enfim, não é uma droga cara, é uma droga que não tem mais patente, enfim. Mas com muita responsabilidade, por favor, está absolutamente não recomendado a automedicação. Os resultados dos nossos estudos, com muita responsabilidade, eles trazem grande luz ao tema. Eles trazem, a grande hipótese que ele traz será que a hidroxicloroquina e a azitromicina, elas não devem ser prescritas numa fase precoce e, por conta disso, elas diminuem a internação hospitalar? Será que elas talvez diminuam a replicação viral? E isso é muito importante. Se isso for verdade, Fernando, se isso for verdade, o grande problema do Covid é a falência da estrutura de saúde como um todo, né? Então, se de fato essa pesquisa que essa hipótese que a gente criou com o resultado dessa pesquisa for verdade, isso pode ser uma solução global para o sistema de saúde. Porque você criar uma estratégia de tratamento empírico numa situação de epidemia, onde você reduz em 3 vezes praticamente a necessidade de internação hospitalar, isso pode salvar o sistema de saúde como um todo, no sentido de que você tem menos internação, você precisa ter menos leito, você precisa ter menos ventiladores. Uma das hipóteses que a gente vai, mais uma vez, já dando uma informação que a gente vai estar no artigo final, os pacientes que tomaram a medicação e foram internados, eles tiveram um resultado clínico muito menos grave do que os pacientes que evitaram tomar. Então, talvez, muita responsabilidade no que a gente está falando, talvez essa doença ela pode ser mais branda nos pacientes que fizeram uso anterior, mas sempre prescrito por um médico e acompanhado das mais diversas maneiras, ou presencial ou por via de telemedicina, com muita responsabilidade. Rodrigo, a gente tem falado muito na questão do distanciamento social como uma forma de combater, na verdade, a velocidade da transmissão do vírus, e isso tem sido falado com uma forma muito enfática em todos os lugares, né? Por outro lado, a gente escuta uma certa reserva, né, quando a gente fala então vamos acelerar, vamos botar o pé no acelerador e começar, se de fato há indícios de possibilidade de tratamento, lógico que com responsabilidade, com o médico por perto, né? Por que não tratar, então, precocemente, né?
É lógico que tem sempre a questão de, olha, a gente quer ter o diagnóstico para ter a estatística ali correta e falar de números reais. Mas se a gente está vivendo uma situação que talvez a gente chegue num ponto de desespero, Deus queira Uhum. que não, a Sim, gente precisa ter armas, na verdade, né? E acho que assim, isso aqui funciona como um celeiro de ideias para que a gente possa realmente ter alternativas em uma situação que tudo fica pior. O que eu costumo muito falar é, a gente começou a entender, toda a população hoje em dia entende o que é a curva de uma epidemia, a importância de achatar a curva, que basicamente é, olha, para que todo mundo que venha a necessitar de um tratamento mais invasivo, como uma intubação orotraqueal, uma ventilação mecânica, que possa ter o direito de ser contemplado com uma vaga numa UTI ou alguma sim, coisa assim. É só isso que a gente está falando. E mesmo assim, isso não garante que a pessoa vai manter a sua vida. sim. Né? Então é uma situação realmente muito difícil e muito ímpar que a gente está vivendo. Agora, Rodrigo, a gente está chegando aqui nos últimos minutos aqui da live. Eu queria agradecer muito o seu tempo aí, a sua explicação, o seu empenho. Eu entendo que é uma situação diferente que a gente está vivendo. Quando a gente discute de fato o que há evidência científica, que tem maior impacto, a gente sempre esbarra numa grande questão até filosófica, né? Pô, mas será que esse dado que eu consegui num estudo ideal, eu consigo utilizar em pacientes da vida real? Sem Ou, dúvida. ou eu teria que utilizar também esse dado numa situação cientificamente ideal? E eu acho que talvez a gente não tenha a resposta aqui, né? São aqueles limites onde a ciência acaba batendo, como, por exemplo, a existência ou não da divindade, a existência ou não da manutenção da consciência depois que o corpo físico deixa de funcionar. Então, assim, fica uma coisa muito difícil mesmo. Eu estou vendo que o Ministério da Saúde começou a utilizar, inclusive, o telefone para fazer contato com as pessoas. Então, assim, já tem um embrião aí do que venha a significar talvez uma telemedicina em massa. Perfeito. E, enfim, queria que você deixasse umas considerações finais e realmente muito obrigado aí pela sua disposição. E eu vou passar para você esses comentários todos e tudo mais, porque a gente está aqui realmente para somar, né? E a gente sabe no meio médico como funciona, é com as críticas que a gente melhora e consegue oferecer o melhor para os nossos pacientes. Por favor. Fernando, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que é uma responsabilidade nossa, social, de divulgar e trocar ideias para nós crescermos. Eu acredito que, apesar do problema Covid ser um problema complexo e difícil, eu enxergo sim uma grande possibilidade de estabilização através de algumas maneiras que a gente fez aqui e estão dando certo. A primeira, a questão do isolamento social, em especial dos pacientes de maior risco. Isso é fundamental. Isso não tem dúvida, isso a gente sabe, eu posso falar de boca aberta aqui, que sem nenhum tipo de cautela, que isso é importante, tá? Em especial dos pacientes de alto risco, mas com responsabilidade, enfim, tem questões econômicas, a discussão é ampla. A segunda, eu não tenho dúvida, isso eu sou prova viva disso, a formatação de estruturas de telemedicina, de videoconferência, para acessibilidade à saúde e garantir o isolamento social. E o isolamento social ele só vai poder diminuir um pouco quando essa estrutura estiver formada. Então, não adianta não ter nenhum tipo de possibilidade de acessibilidade fácil à saúde como a telemedicina e abrir, que isso pode gerar mais problemas. Mas quando você tiver estrutura robusta de telemedicina para atendimento num país todo, que não é difícil, é relativamente simples de ser construída, tá? Você precisa de mais ou menos 1.500 médicos, uns 15 mil enfermeiros e você faz tranquilamente 2 milhões de consultas por dia, tá? Nesse número. A gente com 20 médicos e 30 enfermeiros, a gente faz 2.500 consultas dia de telemedicina aqui, tá? Então, e a questão de estratégia, né? Eu acho que essa questão filosófica, a gente tem que saber, a gente tem que aprender o que o Covid vai trazer de bom para nós como pessoas, indivíduos. Primeiro, as relações humanas. Eu acho que é uma oportunidade única da gente ressignificar as nossas relações humanas. Segundo, da parte médica, a valorização desses profissionais, não só os médicos, mas os enfermeiros, os assistentes, as faxineiras, o trabalho desses heróis. Eu estou tendo a oportunidade de ir, eu tenho assim, a gente tem que agradecer muito essas pessoas que deixam suas famílias para se dedicarem. Então, a gente ressignificar esse tipo de profissional. E, por último, a gente
rediscutir as questões filosóficas do que é uma ciência perfeita, em especial numa situação de pandemia, né? Talvez estudos mais pragmáticos, que trazem respostas mais rápidas, mas não conclusivas, eles podem sim e devem ter uma utilidade nesse momento. E, mais uma vez, eu reconheço todas as limitações do meu estudo. Ele não é um estudo definitivo, mas ele traz luz ao tema. E trazer luz a um tema no momento de escuridão, isso é muito importante, né? Eu queria agradecer enormemente a oportunidade de estar aqui com vocês. Por favor, se você puder mandar as críticas, porque isso vai fazer crescer o nosso artigo, e a gente está à disposição para qualquer pergunta, o que for preciso. É isso aí. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Mais uma live aqui do Corona Sem Neura, que a gente tem a missão de levar conhecimentos da área médica, da ciência para toda a população, para justamente passarmos juntos por essa situação desafiadora e melhores. É isso aí. Um bom domingo para você, para toda a sua família e para todos os seus pacientes, viu, Rodrigo? Um bom domingo. Se cuidem e ressignifiquem a vida de vocês.